né, encaminhando para o final nesse tempo que me resta, o Macron vem ao Brasil, dá a mãozinha para o Lula, tira um par de fotos, porque ele tinha destruído a relação lá com o Níger, né? O Níger não ia mandar mais o urânio que a França queria, e 70% da energia da França é energia nuclear, que vem do urânio. Aí o Macron vem aqui, eu achando que ia pelo menos ocorrer uma transferência de tecnologia. Não. Ele fala, Brasil, tô fora de transferência de tecnologia, eu quero só matéria-prima. Colonizados. Vamos ser a extensão da Guiana Francesa para o Macron, que já não tem muita moral lá pela França. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Presidente, nós vivemos hoje em dia o pior momento no meu entendimento da nossa diplomacia, né? O Brasil, ele prega a democracia, está na boca de todas as autoridades do governo, mas não pratica ela. A gente estava tratando aqui do tema da Venezuela, um tema crucial, e me desculpe, ministro, mas você consegue ver claramente uma disparidade de condutas, né? Israel se defendendo de terroristas, o Brasil vai e chama o seu embaixador de volta. Da Venezuela, tenta ali reatar as relações diplomáticas como se tivesse ocorrido algo normal. Nós tivemos uma eleição roubada na cara de pau, debaixo da barba de todo mundo. Todo mundo viu aquilo dali. E seria curioso, se o Lula não tivesse se acidentado, conforme ele alega, e saiu na imprensa, se ele tivesse se encontrado com Maduro, né, lá na Rússia. Eu queria queria ter a oportunidade de assistir esse diálogo entre os dois, porque o Maduro foi cobrar publicamente o Lula. Na verdade, foi um dos seus ministros, uma das suas autoridades, falando, olha, calma aí, o Brasil teve um problema, teve um conflito na eleição, alegaram, né, uma suspeição de fraude, foi resolvido através do TSE. Por que na Venezuela, o TSE da Venezuela não tem a legitimidade que tem o TSE brasileiro? E aí você escancara uma estratégia da esquerda onde fica difícil você não suspeitar de fraude. Como se as autoridades constituídas na Venezuela tivessem legitimidade suficiente para dizer não, nós somos imparciais e nós vamos aqui falar aqui quem foi o verdadeiro campeão. Nem sequer o Brasil exigiu as atas eleitorais da Venezuela. Nem sequer isso. O Lula apenas ficou fazendo um meio de campo, dizendo que teria que ter uma outra eleição. Aí a Venezuela falou, calma aí, Lula. O Maduro falou, no Brasil teve outra eleição quando teve um conflito? E aí você escancara toda essa podridão. O Brasil está se unindo à escória do que há de pior no mundo. Ministro, é inimaginável que o Itamaraty não tenha informações da presença do Hezbollah. Tarek al-Saimi, troca de prisioneiros. O Alex Saab, que há um tempo atrás voltou da prisão dos Estados Unidos, teve troca por 10 presos americanos na Venezuela. Não achem que essa conduta de fraqueza e baixa moral dos Estados Unidos seguirá com Donald Trump. Ocorrerá uma mudança muito grande nesse tabuleiro da geopolítica que já começou. Né? Em 12 horas o Hamas pediu trégua, né? Quer cessar fogo, fim da guerra, depois da eleição do Trump. O Putin falou que está pronto para sentar e negociar a questão da guerra da Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma convivência pacífica com o governo Trump. E aí a gente vem para o Brasil e enxerga o Lula, dias antes da eleição, falando que a eleição do Trump significaria uns Estados Unidos, né? Uma nova face do nazismo e do fascismo. Eu fico, meu Deus do céu, será que o Lula ainda está acreditando que ele vai resolver problemas de guerra tomando uma cervejinha, como ele falou durante a campanha eleitoral, que ele resolveria o problema da Ucrânia com a Rússia tomando uma cervejinha, com Putin e com Zelensky? Eu fico, meu Deus do céu, é inacreditável. Tem uma foto, né, prezado ministro, não foi Vossa Excelência na oportunidade, né, da posse do novo presidente do Irã, que está lá sentado um dos ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do lado da nata do terrorismo mundial. É a nata, é o líder militar ou da inteligência lá do Hezbollah, do Hamas, acho que tinha até dos Houthis ali, que nada mais é do que o Hamas do Iêmen, e um por um Israel está eliminando. Foi só pisar fora do Catar, né? Inclusive o Catar, que tem a maior base americana fora dos Estados Unidos, foi só pisar fora do Catar que Israel foi lá e pimba, um por um. Inclusive, acho que é o emprego
mais rápido que existe para você ser demitido na face da terra é líder do Hamas, seja da inteligência, da ala militar. Esse pessoal aí que gosta de botar bebê em forno, né, degolar a criança, estuprar e tacar fogo em mulher viva. Isso daí, prezado ministro, é o que o Brasil está se aliando hoje em dia. Será que não causa indignação no Itamaraty? Será que não causa revolta? Porque, prezado Hélio, dos brasileiros certamente causa. E eu vou dar um conselho a Geraldo Alckmin, que ele não retorne ao Irã, que depois da posse do Trump não entenderia como improvável os Estados Unidos permitir que Israel faça a eliminação dos sistemas dos ayatolás ali. Porque é a única maneira de você ter paz naquela região. Já foi tentado negociação, já foi tentado, né, vários métodos de não agressão, e o Irã continua com seu programa nuclear, inclusive com a ajuda do Brasil. Se a gente retornar em 2013, né, o Mahmoud Ahmadinejad estava pegando aliança com o Hugo Chávez para tentar pegar a tecnologia da Argentina, então comandada pela Cristina Kirchner. Não foi à toa que a Argentina comprou papéis podres da Venezuela, alguns bilhões naquela oportunidade, se não me engano é 2013 ou 2012. E o Brasil achando que nada está acontecendo. Vossa Excelência falou aqui, ministro, perdão, o Lula falou, abre aspas, Maduro não é um problema do Brasil, mas dos venezuelanos, fecha aspas. Meu Deus do céu, a gente tem a maior crise migratória da história da América Latina. Mais pessoas saíram da Venezuela do que os refugiados da guerra da Ucrânia. E o presidente fala que não tem problema nenhum, que isso é um problema dos venezuelanos. Tenta passar pano, levar ele, trazer ele para o Brasil como se nada tivesse acontecido. Não, Maduro aqui, prezado Jefferson, ele tem que contar a narrativa dele, é só um problema de narrativa. Não, tem estatísticas de emagrecimento da população. Eu fui 2 vezes na fronteira do Brasil com a Venezuela. A primeira vez delas foi antes da Operação Acolhida, em 2018. Peguei o carro e ia parando, porque tinha uma peregrinação de venezuelanos que iam de Pacaraima até Boa Vista, andando 200 quilômetros em 3 dias, porque não tinham dinheiro para pagar um ônibus, que deveria custar ali na faixa de 30, 40 reais. E aí eu perguntava para eles por que eles estão saindo da Venezuela. Era comum, eu botei até no YouTube, eles falando, a partir do momento que a gente vê as crianças comendo cachorro e gato de rua, fala, olha, não tem mais o que se fazer aqui. A maioria deles, homens em idade adulta, 20 a 30 anos, querendo cruzar a fronteira para trabalhar e mandar dinheiro para sustentar sua família lá. Esse é o sistema que o Brasil está se aliando. Ministro, eu não consigo entender com que razão o Brasil ainda faz esse tipo de coisa. A eleição, Vossa Excelência falou do Guaidó. Guaidó foi, né, o que, segundo a Constituição venezuelana, permitia chegar naquele momento para ser presidente. Mas faltava o quê? Faltava a força. Por quê? Porque Maduro já tinha, junto com Hugo Chávez até no passado, desarmado a população venezuelana. Mais um tapa na cara daqueles que acham que desarmamento tem a ver com segurança pública. Não tem. Tem a ver com o controle da sociedade. Botar a população de joelho para comer gato e cachorro de rua. Ou assistir os vídeos do YouTube do pessoal com tarrafa caçando pombo nas cidades. E aí não tem poder de reação. Por quê? Porque o Maduro ele já importou. Certa vez o Hugo Chávez importou mais de 100 mil fuzis AK-47 e distribuiu para os coletivos dele. Tá registrado lá no livro Hugo Chávez, o Espectro, do excelente jornalista Leonardo Coutinho. Isso daí é para que serve o desarmamento. Então lá você tem o coletivo, você tem os Wagner, que são os mercenários russos, você tem as Vespas cubanas, você tem o Hezbollah, você tem interesses chineses, vocês têm a Farc, o ELN, é toda a escória do mundo tá ali, mas isso parece não ser suficiente para o Brasil tomar, desculpa aqui, ministro, vergonha na cara e romper relações com aqueles países, com aquele país. O Alex Saab era laranja do Maduro, todo mundo sabe disso, lavava dinheiro pro Maduro e por isso foi condenado nos Estados Unidos. Aqui tinha um adido militar, que era o último do corpo diplomático, pelo menos durante o período do presidente Bolsonaro, adido militar que estava aqui, nós tentamos mandar de volta para lá, para Venezuela, e o Barroso, ministro do STF Barroso, Luiz Roberto Barroso, disse que não poderia por causa da crise sanitária. O que tem a ver uma coisa com a outra? Até nisso veio interferir a Suprema Corte. E aqui, né, encaminhando para o final nesse tempo que me resta, o Macron vem ao Brasil, dá a mãozinha para o Lula, tira um par de fotos, porque ele tinha destruído a relação lá com o Níger, né? O Níger não ia mandar mais o urânio que a França queria, e 70% da energia da França é energia nuclear, que vem do urânio. Aí o Macron vem aqui, eu achando que ia pelo menos ocorrer uma transferência de tecnologia. Não.
Ele fala, Brasil, tô fora de tecnologia, eu quero só matéria-prima. Colonizados. Vamos ser a extensão da Guiana Francesa para o Macron, que já não tem muita moral lá pela França. E aqui no final, né? Agora puxando aqui para a eleição do Trump, que muita coisa já tá mudando no mundo. Tenho receio pelo futuro econômico do Brasil ou das relações diplomáticas brasileiras se o Lula continuar recebendo navio de guerra iraniano sancionado pelos Estados Unidos. O mundo inteiro se aproveitou da fraqueza do Joe Biden, né? Até mesmo a esquerda, né? Derrubou ele e sem sequer prévias, que é algo tradicional nos Estados Unidos, lançou a Kamala Harris para concorrer à presidência da República, né? O Biden talvez nem saiba que ele já está indo para o final do mandato dele. Não esperem que um governo Trump venha a ter esse mesmo tipo de conduta de fraqueza. A retirada das tropas do Afeganistão foi só o começo, depois disso vieram, né? A guerra aí do Hamas com Israel, a China fazendo exercício lá para cima de Taiwan, Coreia do Norte fazendo ensaios com seus mísseis dentro do mar do Japão. O mundo virou uma bagunça, a Venezuela até chegou a se assanhar para tomar o Essequibo, talvez até passando por dentro do território brasileiro, uma preocupação que os militares me trouxeram, e o Lula falando do fim do padrão dólar. Novos capítulos estão por vir. Eu espero que o Brasil tenha a noção, e não a submissão, mas a noção de que ajudar estados terroristas, né, permitir essas caravanas migratórias para os Estados Unidos, incentivando, né, outros atores internacionais anti-americanos, esses tempos, pelo menos retaliações ocorrerão e eles não condizem com o que está no coração do brasileiro, que é um coração pacífico e que sim preza pela boa relação com os Estados Unidos. Obrigado, presidente. E para iniciar, eu gostaria, senhor ministro, que fosse feito um esclarecimento sobre a participação do governo brasileiro, que era parte dessa audiência pública que viria a ser realizada hoje aqui em Washington, no adiamento dessa importante iniciativa da Organização dos Estados Americanos. Nós recebemos informações muito desconexas, esparsas a respeito de um convite feito pelo governo brasileiro para que o comissário da OEA responsável pela questão da liberdade de expressão visitasse o Brasil, e esse convite feito posteriormente à confirmação da realização da audiência pública, confirmação feita no dia 7 de outubro, portanto recentemente, este convite teria desencadeado o adiamento da reunião. Não vemos necessidade para isso, é óbvio que é uma decisão da Organização dos Estados Americanos, mas além desse convite ter desencadeado supostamente esse adiamento, há também fontes que dizem que o governo brasileiro teria, em lugar de se colocar como um ator que observa e ao mesmo tempo, obviamente, se manifesta no processo, ao lado de parte dos interessados nessa audiência. Então, eu gostaria de obter do ministro informação também que fosse esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional divulgar o conteúdo, a data do convite feito ao senhor Pedro Vaca para que fosse ao Brasil, para que tudo ficasse muito transparente e que eventuais desconfianças, inclusive, em relação à postura do Estado brasileiro nesse caso, possam ser dirimidas. Acho muito importante, inclusive, senhor presidente, o deputado Lucas Redec, fazer menção aqui que estivemos ontem com o senhor Benoni Belli, que é o representante brasileiro aqui na OEA, e fizemos a solicitação verbal e agora pela manhã formal, por e-mail, ao embaixador, para que também se manifestasse a missão em relação a esse cancelamento que foi feito há menos de 2 semanas da realização da audiência pública, já com a missão autorizada pela Câmara dos Deputados. É algo, no nosso entendimento, no mínimo inusitado, para não dizer potencialmente grave, e teve, inclusive, na postura do presidente Arthur Lira, ao mesmo assim dizer que viríamos a Washington para fazer reuniões bilaterais com a EA e com outros atores políticos, um apoio significativo aos nossos mandatos parlamentares. E assim, senhor embaixador Mauro Vieira, esperamos também que o Estado brasileiro se comporte, dando a institucionalidade da Câmara dos Deputados, que também é representado na ação externa do Estado brasileiro por ser um dos poderes,
a sua devida solidariedade e que também exija, ou pelo menos, né, peça à Organização dos Estados Americanos mais clareza sobre quando será realizada, então, essa futura audiência pública. Além da questão dos direitos humanos no Brasil, que precisam ser discutidos em foros internacionais, foi tratado longamente a OEA, fossem implementadas. Então, bem objetivamente, eu gostaria de saber, senhor ministro, de 2 semanas para cá, o que o Estado brasileiro fez em relação ao caso de Maria Oropesa. Também gostaria de dizer que nós estamos agora, nesse momento, com o período de transição aqui nos Estados Unidos de governos, né, Trump eleito presidente para um segundo mandato, e gostaria de, assim, perguntar a Vossa Excelência, ministro, como ficará a relação do Brasil, em particular após as manifestações de Lula, por exemplo, dizendo que o governo de Trump seria nazismo com outra cara. Seria muito importante ter uma manifestação de Vossa Excelência nesse sentido, e eu espero que ela seja feita da forma também mais objetiva possível. É muito claro que Lula, aliás, tem um problema com o termo nazismo, porque ele comparou a defesa de Israel, no caso dos ataques feitos pelos terroristas do Hamas, à exterminação de judeus sob Hitler no nazismo. E foi isso, é importante lembrar, que acabou resultando numa reação da chancelaria israelense e também na declaração de que Lula é, a partir de então, persona non grata. Perguntei ao embaixador Celso Amorim se antes dessa declaração de persona non grata, antes da reação do governo israelense, mas após a manifestação absolutamente descabida, repudiável, repugnante do presidente Lula de que a defesa de Israel seria comparável ao nazismo sob Hitler, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se, igualmente como nos revelou Celso Amorim, se Vossa Excelência não chegou a orientar antes desta reação do Estado israelense contra Lula, se chegou a orientar Lula a se retratar, a pedir desculpas por ter feito uma manifestação tão, repito, repugnante, desprezível e que certamente causou horror não apenas aos judeus do mundo todo, mas a todos aqueles que sabem que esse tipo de comparação não se faz. E, finalmente, senhor presidente, eu quero aqui ainda lembrar que esse mandato de Lula está conseguindo bater todos os recordes em questão diplomática, né? Além da persona non grata em Israel de Lula, tivemos o embaixador Celso Amorim sendo declarado persona non grata na Venezuela, né, pelo governo venezuelano. Depois, aliás, nós tivemos também a expulsão do embaixador do Brasil na Nicarágua, um país que é aliado ideológico do governo. O presidente Lula apoiou Massa na eleição da Argentina, lá o Milei venceu. Depois apoiou a Kamala na eleição dos Estados Unidos, Trump venceu. Apoiou o Maduro na eleição da Venezuela, a oposição venceu, apesar do Maduro ter roubado. Então nós temos uma série de desastres da diplomacia nacional, e eu me pergunto, embaixador Mauro Vieira, o que, afinal de contas, esse mandato está significando no contexto internacional? Porque, sinceramente, em se tratando de uma nação que tem, ao longo dos séculos, demonstrado uma pujança, uma importância internacional como o Brasil, ver nós nos aliando nesse momento a todos os perdedores, antecipadamente, tentando interferir, inclusive, nas políticas internas. E pior, aliando-nos, em grande parte dos casos, a ditaduras e a países que limitam a liberdade dos seus cidadãos, não é boa notícia para o Brasil. Então, uma avaliação do senhor a respeito dessas manifestações do Lula e, concluindo, senhor presidente, agora vejo que o meu tempo se esgotou, saber se tem havido, da parte da diplomacia brasileira, principalmente do ministro Mauro Vieira, algum tipo de recomendação para que Lula cale a boca nessas horas todas. Muito obrigado.